Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha de casa e também pela TV Câmara. É uma oportunidade muito grande de nós refletirmos acerca da realidade da pessoa com deficiência na nossa cidade, na cidade de Jundiaí. Eu que já aproveito de antemão para agradecer todo o trabalho do Conselho da Pessoa com Deficiência. Aqui eu quero mandar um abraço para o Felipe Lima, quero agradecer também o Marco Antônio, assessor de políticas para a pessoa com deficiência, que realiza um excelente trabalho com muita competência à frente dessa coordenadoria, dando diretrizes para aquilo que nós podemos melhorar de acessibilidade. Não poderia deixar também aqui de citar a Ivanilde de Oliveira de Jesus, que há muitos anos vem dando testemunho também nessa área da pessoa com deficiência, incentivando que mais pessoas assumam esse protagonismo, né, na sociedade como um todo. E mandar um abraço para todos aqui também que pertencem ao Conselho da Pessoa com Deficiência. Quero agradecer também todo o apoio da Assessoria de Direitos Humanos, o Paulo Fernando também da Prefeitura. É um trabalho muito importante que a Prefeitura desenvolve, né? E nós não temos condição de promover de uma hora para outra a acessibilidade plena da nossa cidade. Então, algo que sempre eu ouço os conselheiros do Conselho da Pessoa com Deficiência dizer: olha, tudo que for para nós precisamos participar, né? Nada para nós sem nós. Eu ouço muitas vezes a Ivanilde dizer isso para que o Conselho da Pessoa com Deficiência, as pessoas que estão à frente, né, que entendem, que acompanham toda a obra e todo o equipamento público que for desenvolvido, tanto do zero quanto reformas, é muito importante que haja uma integração da pessoa com deficiência para que eles participem desse processo. Isso é muito importante, né? Então, é algo que nós também, sociedade, estamos nos adaptando a esta realidade para que a gente possa exercer aquilo que já foi determinado na própria Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é conhecido também como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que traz para nós aqui diretrizes e assegura, né, o direito à igualdade de condições no exercício do próprio direito, das liberdades fundamentais, né, como pessoa com deficiência. Então, a lei foi aprovada em 2015, entrou em vigor em 2016 e vem contemplar, de uma certa forma, no Brasil, 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, de acordo com o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Análise e Pesquisa. E esse termo, né, e também a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem sendo discutida a partir de uma reflexão internacional, que foi realizada na Convenção Internacional da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. Isso aconteceu em Nova York em 2007 e a gente vem avançando nesse quesito. O próprio conceito jurídico de deficiência também teve uma reinterpretação no seguinte sentido, de que a deficiência não é uma condição estática biológica da pessoa, né? Eu até conversava isso com o Marco Antônio, ele dizia para mim, né, com bastante ênfase, que a deficiência não está na pessoa apenas, mas a deficiência passou a ser do corpo social, de nós não promovermos aqui, né, mecanismo para que essa pessoa possa quebrar essas barreiras, né, para que ela possa se realizar. Então é algo muito importante, né? E que sofreu a Lei Brasileira de Inclusão, ela diretamente altera, né, normas importantes, como o próprio Código Eleitoral, porque você precisa dar acessibilidade à pessoa com deficiência, né? O Código de Defesa do Consumidor, o próprio Estatuto das Cidades, o Código Civil, a CLT.
né, dentre outras leis importantes que sofrem alteração em decorrência da própria lei brasileira de inclusão. E dentro do Código Civil também teve uma alteração importante, porque a pessoa com deficiência ela era considerada absolutamente incapaz, né? E com essa alteração ela passou a ser classificada como relativamente incapaz. Então essa alteração também foi importante. Nós temos também a inclusão escolar, que é uma discussão muito séria na nossa cidade. Eu quero até mandar um abraço para a Karina, que desenvolve esse trabalho, responsável, diretora responsável da inclusão escolar. Agradecer também a gestora Vasti, que desenvolve um excelente trabalho. É claro que nós precisamos ampliar, precisamos melhorar essas condições, precisamos preparar melhor os nossos profissionais. O auxílio em sala de aula, isso é muito importante, mas eu não poderia deixar também de citar os avanços que nós já alcançamos na cidade de Jundiaí, tá? Tivemos também nesse processo o auxílio inclusão, né? A lei brasileira de inclusão, ela criou o benefício assistencial para a pessoa com deficiência moderada ou grave, né? Então é um benefício de prestação continuada que também auxilia e ajuda. E nós passamos por várias compreensões, né? Desde da discriminação, o abandono, a exclusão, a segregação, até esse processo agora de inclusão que nós estamos, né, mediante as realidades. Uma vez eu me lembro que eu estava em uma reunião com o Conselho da Pessoa com Deficiência e foi feito na casa de uma pessoa que era cadeirante, né? E eu tinha acabado de ser eleito e fui lá conversar com eles. Poxa, eu vim aqui, eu perguntei para ele, né? Perguntei para ele assim, olha, eu vim aqui um pouco para discutir, conhecer um pouco a realidade da pessoa com deficiência. E ele já estava tão cansado dessa conversa que ele falou assim, você quer mesmo saber a realidade do cadeirante? Faz o seguinte, monta aqui na minha cadeira e sai aqui na rua para você ver como é que está a calçada. Sobe na cadeira de rodas e começa a percorrer, né, os órgãos públicos, sai na rua para você entender essa realidade. E ali eu senti que realmente, né, nós precisamos ter essa empatia de nos colocar no lugar, porque a gente não consegue enxergar pela ótica da pessoa com deficiência, né? Por isso que é importante a participação das pessoas com deficiência no desenvolvimento de projetos em todas as áreas, né? Quero aqui agradecer também o presidente Fauás, que vem desenvolvendo esse trabalho, né, de acessibilidade e inclusão aqui na reforma da Câmara Municipal de Jundiaí, né? Ouviu, acolheu o conselho, teve uma comissão que acompanha todo o processo aqui de acessibilidade. Então é muito importante esse exemplo ser expandido, né, por toda a sociedade. E aí a gente tem o atendimento... Já concedo, vereador, só concluir aqui o raciocínio e eu já passo para o senhor, tá? O atendimento prioritário é muito importante, né, que foi também reconhecido, né, a proteção, né, o socorro diante de quaisquer circunstâncias, né, isso é muito importante. E na própria administração pública, né, que promoveu também a alteração da lei, prevendo também, né, que a pessoa ela pudesse estar inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa com Deficiência, né, que é o Cadastro da Inclusão. E nós temos esse trabalho também desenvolvido aqui na cidade de Jundiaí pelo Marco Antônio. É um trabalho muito importante, não poderia também deixar de citar esses avanços, além da acessibilidade que nós vimos, né, na cultura, no esporte, no turismo, no lazer. Tivemos um exemplo aí da Paralimpíadas, temos um atleta aqui campeão paralímpico, o Tomás. Eu mando um abraço para minha amiga Amara, que é a mãe do Tomás lá da Vila Ana, né? E todo o trabalho de incentivo que nós temos que desenvolver, recursos adequados para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades, né? Tanto artísticas, intelectuais, culturais. Então é realmente um trabalho importantíssimo. Então, concluindo, senhor presidente, por que eu refleti
E atendendo ao pedido do próprio conselho, né, aproveitar aqui e mandar um abraço também para a Dalva, a irmã da Ivanilde, que também trabalha, né, a Terezinha também, né, tantas outras pessoas que ajudam e auxiliam nesse trabalho importantíssimo, né, não poderia deixar de citar também. Mas eu digo aqui que é importante que nós tenhamos acessibilidade plena nos conselhos municipais de direito aqui em Jundiaí, justamente para que a gente consiga, né, fazer com que a pessoa com deficiência participe de todas as decisões em todas as áreas. Porque assim bem como a família é um tema transversal, presidente, também a pessoa com deficiência, ela deve discutir a questão dentro do conselho da pessoa com deficiência, mas não adianta falar só para dentro do conselho com deficiência. Tem que falar em mobilidade e transporte, tem que falar em saúde, tem que falar em educação, tem que falar em planejamento urbano e meio ambiente. Ou seja, a pessoa com deficiência precisa ter acesso pleno em todos os conselhos municipais, tá bom? Muito obrigado, presidente. Me desculpa, vereador Albino, eu acabei aqui passando o meu horário, não consegui passar o à parte para o senhor, mas desde já eu agradeço todos vocês aí pela compreensão, principalmente o presidente que, ao meu pedido, trouxe para votação em primeiro turno esse projeto dentro da pauta. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Obrigado, vereador Douglas, parabéns, tudo que foi aí nacional do tema, a gente vai votar, vai pautar e vai discutir, a Câmara